Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado aqui na Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, vocês já me conhecem, sou apresentador aqui do programa, gestor de negócios, e a partir deste momento vou passar para vocês aí as informações que têm feito preço no nosso mercado financeiro, aquilo que é mais relevante e no mercado corporativo aí para poder preparar vocês para os próximos meses aí e para alocação de investimento. Lembrando, pessoal, nosso intuito aqui é deixar você informado, é fazer com que você aprenda a investir para que você possa gerir melhor aí as suas finanças, o seu negócio e também o mercado, os seus investimentos. Pessoal, dando os recadinhos de sempre, não esqueça de seguir as redes sociais da rádio e as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF de João Fernando em todas as redes sociais. O programa está saindo na íntegra agora aqui na rádio e às 19 horas na terça-feira sai no Spotify e sai também no canal do YouTube do Resenha de Mercado. E pessoal, nós temos a nossa comunidade, que caso você queira entrar para a comunidade, é só entrar em contato aí com qualquer rede social do Resenha de Mercado, manda uma DM lá, você entra, nós temos a nossa comunidade lá, onde a gente vai aprender a investir e a gente manda muita coisa de mercado corporativo também, né pessoal? Porque os investimentos, quando você começa a aprender a investir, isso acaba reverberando para todas as áreas da tua vida, a tua área pessoal, você como empresário começa a ver as coisas diferentes, então isso aí é uma coisa que ajuda e ajuda muito. Tá bom, pessoal? Dando os recados, se quiser ser nosso patrocinador também, né? Entrar em contato com o comercial da rádio ou com o comercial aqui do Resenha de Mercado. O WhatsApp é 45 30 37 24 33 e o nosso e-mail resenha de mercado @grupo JA.gestão.com.br. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar do que tem feito preço aqui no mercado, já para preparar vocês aí para os investimentos. Pessoal, vamos repassar aqui como sempre. Para quem está escutando, eu vou falar. Para quem está vendo aí, né, nas nossas redes sociais e vendo depois, vai ver aí os slides que a gente passa para vocês. Pessoal, Bolsa Brasileira, semana passada acabou fechando, batendo recorde de novo, né? A Bolsa chegou a bater ali quase, né, 150 mil pontos, fechando aí a semana passada com 146 mil pontos, 1,93 de alta. Bolsa subindo de novo, tá? E no ano Ibovespa com 21,68% de rentabilidade, pessoal. Ibovespa aí performando bem. Lembrando, tá? Performando em real. O dólar também tem uma arrefecida aí. Isso acaba levando a Bolsa Brasileira a um patamar melhor em relação ao dólar, tá? SP500 também. SP500 também batendo máxima histórica lá nos Estados Unidos, pessoal. Alta de 1,52 na semana. E no ano, pessoal, mercado americano lá, o CPI deu uma arrefecida também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Acabou dando uma arrefecida, isso acabou ajudando o mercado americano, né? Perspectiva que agora tem um corte na taxa de juros lá do Fed muito maior, isso aí vai impactar as empresas no mercado, né? Vamos lá, 15,73 de alta no ano, o SP500, 6.791. Dólar subiu um pouquinho na semana passada, né? 5,38,29 de alta. Mas no ano o dólar está caindo, o real se valorizando em relação ao dólar, ou o dólar, né, se desvalorizando em relação ao real, 14%, tá? 5,38. Se a gente fizer uma conta de padaria aqui, pessoal, 15% mais 21% de alta do Ibovespa, a gente está falando aí de 36% de alta, né, no Ibovespa aí em relação ao dólar, né, uma conta aqui de padaria. Bitcoin voltando a se recuperar aí, 110 mil dólares, né, e no ano uma alta aí de quase 20% também, né, pessoal? Sempre lembrando, né, que não é o Bitcoin que está se valorizando, né? São as outras moedas que têm se desvalorizado. O IFIX continua resiliente, né? O índice dos fundos imobiliários, 3.578, praticamente no 0 a 0 semana passada, 0,03. E no ano, uma alta aí de 14,80. Pessoal, vou falar para vocês, o IFIX e o Ibovespa me surpreenderam mais do que esperado, tá? O IFIX mais ainda, né? A gente com a Selic aí a 15%. E o IFIX performando, o que isso mostra? Aquilo que a gente vinha falando ano passado.
lá os fundos imobiliários estavam com oportunidade. Eu falei muito isso no começo do ano para vocês e no final do ano passado, que eu estava investindo em fundos imobiliários. Fundos imobiliários com uma baita oportunidade. E eu quero trazer para vocês também no próximo programa aqui, pessoal. Às vezes não dá tempo, porque eu leio muita notícia, acaba não dando tempo de trazer um negócio mais aprofundado. Mas lá dentro da comunidade, lá do Resenha de Mercado, eu trago tudo isso muito aprofundado, tá? A gente fala lá a gente tem as aulas lá sobre fundo imobiliário, sobre efeito Cantillon, tudo que a gente fala aqui, lá dentro da nossa comunidade, a gente tem muito mais aprofundado esses relatórios. E, pessoal, eu já vinha falando para vocês, fundo imobiliário aí performando muito bem neste ano e ainda parece que tem algumas oportunidades, principalmente em galpões logísticos aí de last mile, né, pessoal? Vamos lá, daqui a pouco, falando um pouquinho do ouro também, o ouro deu uma queda aí de quase 6% na semana passada, né? O que é isso, pessoal? O ouro com um pouco mais de volatilidade do que o costumeiro. O que é isso? Muita gente aí acabou realizando lucro, né? Acabou tendo uma alta muito forte aí, isso acaba acontecendo, né? O mercado não sobe ad eterno, ele vai trabalhar com oscilação ali. E a tendência do ouro, assim como do Bitcoin, é continuar subindo, enquanto os governos aí estão imprimindo moeda fiat, né, pessoal? O que é moeda fiat? São a moeda do Estado, né? Quanto mais o Estado imprime moeda, mais a moeda perde valor em relação ao Bitcoin, ao ouro, aos bens escassos, né? Lembrando, pessoal, sempre falo para vocês, não é que o Bitcoin está aumentando ou o ouro está aumentando, não é isso. O que está acontecendo é que a nossa moeda está desvalorizando. E você que não tem investimento, o que acontece? Você acaba sendo muito prejudicado em relação a isso aí. Porque você não tem poupança, você não tem. E quando eu falo poupança, não é a poupança, tá? É poupança no sentido de você não tem nada guardado que vai te ajudar a passar por esse momento aí enfim, a te ajudar a passar por esse momento e não perder tanto poder de compra e preservar, né, o poder de compra e os bens aí enfim, da tua família, né, dos teus investimentos. Pessoal, eu vou passar um pouquinho agora com vocês aqui o nosso relatório do mercado financeiro. Lembrando, tá? Esse relatório eu mando todo sábado de manhã, ou na sexta final da tarde, ou no sábado de manhã eu mando lá para quem tá lá na nossa comunidade, um relatório completo falando ali do que fez mais preço na semana, um relatório ali para você estudar, enfim, bem bacana, tá? Eu mando geralmente no final de semana eu mando do mercado financeiro e na segunda-feira de manhã eu já mando lá do mercado de varejo também, pessoal, porque a gente tem que saber aquilo que está acontecendo na indústria, no varejo, uma coisa acaba conversando com a outra. Eu vou passar algumas informações aqui do nosso relatório para vocês, tá? Então, falando um pouquinho de Bovespa, né? Bovespa com uma alta bem considerável aí na semana. Petrobras, tá? Petrobras corta preço da gasolina, redução de 5% no preço médio. Petrobras anunciou queda de 4,9% no preço médio da gasolina nas refinarias a partir do dia 21 do 10. Vai dar mais ou menos ali 2,71 por litro, tá? Redução de 14 centavos ali. Foi o segundo corte, totalizando 10% de baixa no acumulado agora de 2025, tá? Lembrando ali, pessoal, que a gasolina ela estava um pouquinho mais alta. Pessoal, outra coisa que fez muito preço no mercado, tá? Foi essa questão da Ambipar aí, que teve o negócio do COI lá da XP. A gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Que, cara, foi um rolo danado. O Ambipar lá falando que tinha lá, se eu não me engano, 4 bilhões em caixa. Foram ver, tinha lá 80 milhões só. Eles tiveram um problema lá nas operações que eles fizeram. Teve antecipação de execução lá das ordens. Enfim, investidor aí perdeu muita grana na Ambipar. E a Ambipar anunciou no dia 11, né? O Chapter 11, né? No dia 21, na verdade, né? Chapter 11, que é nada mais, nada menos que uma recuperação judicial lá nos Estados Unidos. A empresa brasileira de gestão de resíduos abriu o processo de Chapter 11 nos Estados Unidos dia 21 após prejuízo bilionário, tá? E queda de 96% na ação no ano. Pessoal, não tenho Ambipar, nunca tive Ambipar. Ela era muito focada nesse negócio de ESG, eu não acredito nesse tipo de investimento. Empresas que focaram nisso estão deixando, porque tomaram muita fumada em relação a isso aí. Não que, pessoal, a gente não tem que se preocupar com a natureza, com o nosso mundo, né? A gente tem que se preocupar e muito, né? E aí, a galera bate muito no agro, né? Que o agro destrói o meio ambiente, não sei o que, e tarará, né? Essas empresas
faziam o tal do greenwash, né, que eles faziam de conta lá que estavam preservando, porque vai grana para não sei o que, papapá, e na verdade perderam muita grana, era greenwash, fazendo de conta que isso estava acontecendo. Eu não invisto nesse tipo de empresa. Se eu vejo que a empresa é muito focada nessas coisas woke aí, eu já não invisto na empresa, eu não gosto, não tô falando que tá errado, tá? Na minha visão, não vale a pena. Empresa não é feita para fazer filantropia. Filantropia você faz com aquilo que sobra da tua grana, não com a sua operação. Empresa que quer ser muito filantropa, para mim, empresa é feita para fazer grana. Aí você pega a grana e você faz o que você quiser, que é o que eles fazem lá nos Estados Unidos. Lá, os Estados Unidos é o país que mais faz doação no planeta, no planeta. Só que o que eles fazem? As empresas fazem dinheiro, eles pegam a grana deles, eles vão lá e fazem a caridade deles. Eles não misturam fazer caridade dentro da empresa. Você que já fez caridade, querer ajudar uma pessoa, não sei o que, colocou na empresa, me conta aqui. Você sabe que você se ferrou. E é isso que acontece. Quer fazer filantropia? Faz com que sobra. Não coloca filantropia dentro da operação do teu negócio, tá? Não gosto desse tipo de empresa. E aí o pessoal fala muito mal do agro, né? Que o agro destrói a natureza, barará, barará, barará. Mas faz o seguinte, você que é contra o agro aí. Vai lá na fazenda, vai lá no sítio, vai lá na chácara do cara que planta, vê quanta poluição tem no riozinho dele lá. Vê quantos plásticos tem jogado no quintal dele lá, na plantação dele lá. Vê como que tá a fauna lá. Vê a área de preservação que ele é obrigado a ter no Brasil, que nem outro país do planeta tem essa regra. Vê lá como é que tá a preservação dele. Vê lá. Vai no rio que passa no meio da tua cidade aí. Vai nas ruas da tua cidade aí. Vai nas praias que eu tive agora em Maceió, lá no resort. Vai lá ver. Vai lá ver o que está acontecendo. O que é mais poluído? A cidade onde essas pessoas moram e metem o pau no agro? Ou a fazenda, o sítio, a chácara de quem está plantando lá e levando paulada daqui? Faz o teste, vai ver onde que é mais poluído. Se é na cidade ou se é no campo. Aí você me responde, tá? Isso é muita demagogia, né? Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho aqui do shutdown americano, tá? Na segunda-feira, dia 20, entrava no 20º dia da paralisação parcial dos Estados Unidos. Investidores aguardam decisão da Casa Branca e Congresso para encerrar o shutdown. E o mercado americano continua subindo. Eles não estão nem aí, só que isso vai impactar. A gente já tem o começo do impacto das tarifas lá do Donald Trump, né? Que isso aí vai impactar lá nos Estados Unidos. E a gente tem esse shutdown que a máquina pública parada também prejudica bastante. Eu, falando pessoalmente, o Trump não está errado de fazer o que ele fez na questão da taxação, porque todo mundo taxa os Estados Unidos. Aí quando os Estados Unidos vai taxar, eles são os malvadões, né? Então assim, aquela história, né? Eu quero entrar na tua casa e pegar bebida na tua geladeira e não pagar nada, né? Agora, quando você entrar na minha, primeiro, você nem tem acesso à geladeira, e segundo, se você entrar, você não vai tomar de graça, né? Que era o que os Estados Unidos fazia, né? Todo mundo, os Estados Unidos lá, comprava de todo mundo taxava os Estados Unidos, quando os Estados Unidos ia vender, todo mundo taxava os Estados Unidos, né? Então, era assim que funcionava, e o Trump falou, não, aqui agora vai ser diferente, né? CPI saiu na sexta-feira, acabou arrefecendo, eles esperavam 0,4, veio 0,3, né? Uma diminuição ali, e isso mostra que o mercado americano vem desacelerando, mas não abruptamente, o que mostra aí que os resultados das empresas americanas também estão muito bons, o que mostra que os Estados Unidos está sendo muito resiliente. Se baixar esse ponto 50 agora que estão falando, vai ser muito bom, o mercado vai subir mais ainda, tá, pessoal? E aí eu falo para vocês, quando o mercado sobe, é muito bom para quem tem dinheiro guardado. Agora, para quem não tem, isso não é muito bom, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das empresas que superaram expectativas lá nos Estados Unidos. Terceiro trimestre de resultados já começou nos Estados Unidos, aqui no Brasil parece que começou também, né? Vou passar para você. Então, General Motors, né, teve uma alta lá de 14,9%, tá? Subiu após elevar o guidance. Coca-Cola, 4,1%, superando projeções e lucro trimestral. E, pessoal, a 3M subindo 7,7% com guidance otimista para 2026. Empresas aeroespaciais, né, como a Northrop, Locan, pessoal, não conhece a empresa, tá? Não conhece a empresa. Também subiram com elevação de previsões de demanda bélica, tá? A gente sabe que os Estados Unidos vai investir cada vez mais em Europa também. Já a Netflix caiu aí quase 6% após resultado fraco. O resultado nem veio tão ruim assim. Mas a gente teve um burburinho lá que a Netflix acabou citando o Brasil, né? Falando aí que teve uma despesa não recorrente aí
por causa da tal da CID lá, que é um imposto, né, de quando a empresa tem operação fora, tem que mandar para fora, e eles tiveram que pagar isso aí, e diz que isso aí impactou. Pessoal, não li o balanço da Netflix, tá? Não é uma empresa que eu tenho investimento, não é uma empresa que eu acompanho, mas pelo que eu vi os especialistas falando, não foi isso que impactou. O resultado deles até foi um resultado legal, mas eles acabaram colocando a culpa no Brasil aí, que enfim, não foi. E aí outro detalhe, a Netflix geralmente quando eles soltam o balanço deles, eles falam de América do Sul, eles não entram nos detalhes, né? E acabaram falando do Brasil aí, tá bom? No geral, 87 das 78 empresas do SP500 superaram expectativas no terceiro trimestre. Olha que interessante, pessoal. 87% das empresas que já soltaram o balanço superaram as expectativas, tá? Ajustando o crescimento de lucros esperado para 9% em 2025. Aquilo que eu falo para vocês, pessoal. O teu foco tem que estar onde está a grana. Teu foco tem que estar onde está a grana, pessoal. E a grana está nos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui de programa ainda, pessoal, para a gente poder passar algumas mais informações para vocês, tá? Tesla impactada por tarifas, tá? A Tesla divulgou no dia 22/10 lucro abaixo do esperado, tá? Embora a receita tenha tido uma receita recorde, tá? Afirmou ter sido impactada em 400 milhões de dólares em custos de tarifa antidumping, tá? No dia 23/10, a ação caiu 3,2%. Pessoal, tem mais coisa aqui, mas eu não vou passar para vocês, que não vai dar tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui agora de algumas notícias do varejo, bem rapidinho, para a gente poder passar algumas notícias pontuais aqui que eu separei para você também. Pessoal, para quem está vendo aí, para quem está escutando, esse aqui é o nosso relatório do varejo, são 2 que a gente manda por semana, né? Então eu faço um relatório ali com as principais notícias do varejo, tá, pessoal? Vou passar aqui alguns indicadores para vocês. Vamos falar um pouquinho do desempenho aqui no terceiro trimestre do varejo, tá? Móveis e eletrodomésticos cresceu 9,9% em setembro, tá? Projetado para manter forte aceleração de 9 a 10% no último trimestre. Pessoal, com a injeção aí de liquidez que o governo está dando, a gente vai ficar nesses voos de galinha. Só que depois isso volta em inflação, tá bom? Hipermercado e supermercado tiveram uma queda em setembro de 0,2%, tá? Mas estimativa de altas de 9% em outubro e de 8% aí em novembro e 3% em dezembro, tá? Artigos de uso pessoal cresceram 11% em setembro, com previsão de alta de 11% até o final do ano. Produtos farmacêuticos subiram 13% em setembro e devem seguir aumentando 2 dígitos até o final do ano. Me conta aí se você acredita nisso. Setor de confecção, né, pessoal? Esse é um setor muito importante no nosso mercado, um setor que eu acompanho bastante, que eu trabalho já há 25 anos, né? E tem vários termômetros aí. Moda supera o varejo geral em 2025. Dados de agosto indicam que o segmento de vestuário, têxtil, roupas e calçados cresceu 1% no volume em junho, acumulando alta de quase 4% até agosto, enquanto o comércio em geral registrou apenas 1,6% no mesmo período, tá? Em valor, expansão nominal do setor de moda foi de 7% no ano, praticamente empatando com o do varejo. Pessoal, se a gente falar aí que nós temos uma inflação aí de 5% e uma expansão aí de 7%, dá uma alta aí, tirando a inflação de 2%. Tá bom, pessoal? Vamos ver o que mais tem de notícia aqui pra gente passar. Eu acho que seria isso. Vamos para as nossas notícias aqui. Tem bastante coisa no relatório. Depois, se você quiser lá, manda mensagem lá que a gente vai mandar o relatório para vocês, relatório completo para vocês lá na nossa comunidade, tá bom, pessoal? Aqui eu separei algumas notícias pra gente comentar, né? Como toda semana eu gosto de comentar algumas notícias aí para vocês ficarem espertos com o que vem acontecendo no mercado. Pessoal, e a nossa primeira notícia aqui, Receita Federal vai fazer devassa em transações feitas por Pix e cruzará dados com imposto de renda. Vamos lá, essa matéria é da Terra Brasil Notícias. Pessoal, vamos lá. Eu gosto de ler toda semana. Todo dia eu leio pelo menos 6 artigos. Todos os dias, tá? Isso é regra. De segunda a sexta-feira, todos os dias eu leio 6 artigos. E eu pego esses artigos que eu acho mais relevantes e trago aqui pra gente comentar. Vamos lá, vamos falar da questão do Pix, né? No começo do ano, ou no final do ano passado, eu não lembro que dia, quando que foi, falaram muito mal aí de um deputado que ele estava espalhando aí fake news de que, primeiro, o Pix seria taxado, né? E aí, que o Pix seria monitorado.
O governo acabou voltando atrás, mas a verdade é que a gente não sabe se realmente o governo está monitorando ou não está monitorando. O que a notícia aqui fala? Que os PIX, que as transações em conta corrente acima de 5 mil reais serão supervisionadas. E as transações, isso pessoa física, tá? E as transações acima de 15 mil reais em pessoa jurídica também serão monitoradas. Você acredita, eu estou fazendo uma pergunta aqui, eu não estou afirmando nada. Você acredita que serão apenas monitoradas transações até 5, acima de 5 mil reais em pessoa física e transações acima de 15 mil reais, apenas acima de 15 reais, 15 mil reais de pessoa jurídica? Você acredita nisso? Estou fazendo uma pergunta. E eu quero colocar uma outra pimentinha para você me responder. Responde nos comentários aqui, pessoal. Manda uma mensagem para nós, para você me responder com isso que eu vou te falar. Pessoal, com a integração da inteligência artificial no cruzamento dos dados da Receita Federal, a inteligência artificial que vai ser colocada lá, para ela monitorar transações acima de 5 mil e para ela monitorar transações de 1 centavo, o serviço é o mesmo. A inteligência artificial é a mesma. Eles não vão gastar R$ 1 a mais de tempo e não vão gastar R$ 1 a mais de investimento nisso. Porque para a inteligência artificial monitorar transação acima de 5 mil e transação de 1 centavo, dá na mesma. Aí eu quero deixar a pergunta, não estou afirmando nada. Você acha que realmente vai ser monitorado apenas transações acima de 5 mil reais? Quem conhece um pouquinho de inteligência artificial, e eu não me considero um conhecedor, mas escuto muitas pessoas que conhecem, que são aprofundadas. Gente, a partir do momento que você fizer uma inteligência artificial para fazer cruzamento de dados, ela vai fazer todos os cruzamentos de dados. Não vai ser só acima de 5 mil reais. Para que você vai fazer só acima de 5 mil reais se você pode fazer todos? Entendeu? E você coloca lá um fio e fala, ó, me manda aqui de 1 centavo a 5 mil, passou de 5 mil, manda aqui pra mim, eu quero saber. Pra quem que foi? Quando foi? Eles vão fazer? Não sei. Eles têm o poder? Têm o poder de fazer. Então eu quero deixar essa perguntinha aqui pra vocês, me respondam. Hashtag já tirou seu dinheiro do Brasil hoje? Não é nenhuma recomendação, tá pessoal? Nenhuma recomendação. E aqui, né, pessoal, vamos falar um pouquinho do COI da Ambipar, né? A notícia já é uma notícia velha, já é mais quase um mês aí, mas eu quero falar sobre outro assunto para você, tá? Olha só, XP o ano passado, ela foi envolvida em alguns COIs também, em alguns investimentos em que tem até vazou até conversa, né, de um gestor que pegou a grana do pai dele, que acabou investindo lá e teve uma perda, enfim, tem tudo isso lá, não sei se é verdade, se não é, tô falando o que tá na internet, não tô afirmando nada aqui, tá? A XP é uma empresa muito grande, né, uma empresa que enfim, mas teve esse problema. Agora teve o outro problema. E aí, pessoal, qual que é o problema do ser humano? O problema do ser humano é a preguiça. Só que aí, a preguiça, ela é uma coisa intrínseca a nós. A gente foi feito para poupar energia e para buscar conforto. E aí, o que acontece, pessoal? Lá, olha isso aqui. CEO da Ambipar expõe fragilidade, mas XP terá fundo para quem quiser pagar para ver. O que a XP vai fazer? Todo mundo foi ferrado, né, por esses COIs, né? A Ambipar, enfim, ela vendeu lá, ela tinha um instrumento disponível lá, comprou quem quis, né? Você autorizou lá o teu gestor fazer isso, né? Não olhou e autorizou. E aí o que acontece? A XP agora, ela vai criar um fundo para essas pessoas para tentar recuperar. E, gente, posso falar para você? Vai ter muita gente que vai entrar nesse fundo, tá? Surpresa dos investidores com a perda, com as perdas evidentes, assimétrica de informações. Para especialistas, o produto deve passar por uma reformulação de imagens. Estão falando aqui do negócio da XP no COI da Ambipar. Mas o que acontece aqui, pessoal? Fundo para quem quer pagar para ver. O que vai acontecer aqui? A XP ela vai criar um fundo, tá? Não sei se já criou, não sei se vai criar. Essa notícia aqui é uma notícia deixa eu ver até ver qual que é o órgão aqui. É do Valor Econômico, né? Isso, Valor Invest, que é da Globo, falando que a XP vai abrir um fundo agora para tentar recuperar as perdas aí dos caras que tiveram o COI da Ambipar. Se você quiser pagar para ver, boa sorte, vai lá ver o que acontece, tá? E aqui, pessoal, outra informação bem interessante sobre a C&A, né?
C&A lidera ganhos no varejo com alta de 121%, tá? Veja a análise. Aqui tem uma análise da matéria aqui da Infomoney, tá? C&A segue em destaque entre as ações do varejo em 2025, sustentado com um forte desempenho no acumulado do ano, tá? De 121% e alta de 4,45% em outubro. Por que eu trouxe essa matéria para vocês, pessoal? Porque o que acontece? A gente está passando por um momento muito difícil, né? O Brasil sempre teve em crise, sempre teve um momento difícil. Mas eu já venho falando da C&A, principalmente para os gestores lá que eu faço acompanhamento no varejo, eu venho falando da C&A há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. E a C&A, ela é um exemplo de empresa que não fica parada no tempo. Ela é uma empresa que não fica. Pessoal, quando o mercado está em crise, o Brasil sempre teve em crise, o que a gente tem que fazer? A gente não pode ser retardado. Ai, sabe tem aquele papo de coach. Nada contra coach, tá? Coach eu acho uma coisa muito bacana no Brasil que criou uma conotação pejorativa, mas coach é uma coisa bacana. Mas tem umas coisas que eles falam assim, você tem que focar no positivo, você não pode escutar coisa negativa, você não pode assistir jornal negativo, você não pode fazer nada. Eu discordo totalmente. A gente tem que ver o que está acontecendo de errado, até pra gente tomar atitude. Quando a pessoa diz, você não pode focar no problema, você não pode. Já escutou isso? Você tem que focar na solução, não foca no problema. Eu discordo totalmente. Porque o nosso resultado está onde está o nosso foco. Se a gente não focar no problema, a gente não vai resolver o problema. E aí o que acontece com muita gente quando escuta isso? Eles distorcem. Não é para focar no problema. Sabe o que a pessoa faz? Ela pega e nem olha o problema. Não vou nem olhar esses números aqui, não vou nem olhar. Vou tentar fazer outra coisa aqui, entendeu? E o que acontece? A pessoa se ferra. Então sim, você tem que focar no problema, sim, para resolver o problema. Sim, você tem que olhar as coisas que estão acontecendo de ruim no mercado, até para você se preparar. Quem ganha dinheiro é quem antecipa o movimento de mercado. É quem sabe o que vai acontecer com a crise, estuda a crise e se posiciona nas oportunidades, tá? Mas a gente tem que pegar e ser proativo. O problema de você ser pessimista é o pessimista reativo. Se você é um pessimista proativo, e pessimista todos nós somos, porque a negatividade tem muito mais peso para o ser humano do que a positividade, isso é um instinto de defesa, isso é um instinto de evolução nosso, não é eu que estou falando, é a neurociência. Se você rejeitar isso, você vai se ferrar também. Então o que você precisa fazer? Ver o que está acontecendo de errado, ver aquilo, os benchmarks, que são os exemplos, o que a C&A, por exemplo, está fazendo. A C&A está olhando a crise, só que ela está fazendo. A crise está aqui, o que está vindo de novo? O que o cliente está querendo? O que a geração Z tá fazendo? O que a geração Y agora tá fazendo? E ela se posiciona para colher os frutos. Então, o varejo no Brasil, 80% passando por dificuldade, isso é histórico, sempre foi assim. E a C&A aí colhendo vários e vários frutos aí, porque tá se posicionando, tá fazendo coisas diferentes, né, pessoal? E aqui a gente fala um pouquinho do que vem acontecendo no mercado também, né? Varejo, novo varejo Omni Experiência. Como integrar dados para encantar o consumidor. É isso que eu falo para vocês, pessoal. É isso que eu falo para vocês. O que é Omni Experiência? São experiências em todos os pontos de contato com o cliente. Na internet, pelo WhatsApp, fisicamente, enfim, indicação, tudo. Omnicanalidade. Você tem que criar essa omnicanalidade. Se você é do varejo, se você é investidor, você tem que estar em todas as redes. Pessoal, eu pego gente hoje que tem varejo, que tem indústria, o cara não trabalha a rede social. Gente, a rede social tá pro negócio como o celular tá pro ser humano. Imagina você, a partir de hoje, jogar o teu celular fora e não usar mais celular. Você tá fora do planeta Terra, você não trabalha mais, porque a gente depende disso aqui, ó. A gente depende. Não é, isso aqui não é malefício. Se você não tiver isso aqui, a tua carreira foi por água abaixo. É como na guerra, na Primeira Guerra Mundial, quando os caras guerreavam com carabina, e depois na segunda Guerra Mundial, a gente teve o advento da metralhadora. Então é a mesma coisa de você tá lutando com garruncha, né, com espingardinha lá de um tiro, e o cara vem lutar com metralhadora. É a mesma coisa no varejo. É a mesma coisa, se você não tá posicionado nas redes sociais, o que vai acontecer? Se você não tá na internet, o que vai acontecer? É a mesma coisa que você tá trabalhando sem celular. É a mesma coisa que você tá lutando de 12 ali, de espingardinha. E o teu concorrente com metralhadora. Então é isso que eu tô falando pra vocês, eu falo pra todo mundo. Porque a nossa audiência aqui são empresários. 70% de tudo que é feito no Brasil é pequeno e médio empresário. O nosso investidor, quem tá lá na academia, são pequenos empresários. E a gente tem que olhar, pessoal, o que está acontecendo no mercado, o que está mudando no mercado. A gente precisa ver. Aqui outro exemplo, ó. Lehman
e a falência do Burger King nos Estados Unidos, né, pessoal? O famoso lá, né, trio lá, o 3G lá, Capital, né, que são os três magnatas do Brasil lá, né? Pessoal, estão passando por dificuldade. Aqui no Brasil, com as americanas, olha o que aconteceu. Agora o Burger King passando por dificuldade. Starbucks passando por dificuldade. Pessoal, Starbucks, na China, eles eram a empresa número 1 de café lá. Entrou uma empresa chinesa, que agora eu não me recordo o nome lá, que inclusive acho que ela tá vindo pro Brasil, de café, já deixou a Starbucks atrás. A Starbucks perdeu espaço nos Estados Unidos. A Starbucks, aqui no Brasil, também pedindo recuperação judicial. E o que eu quero mostrar com isso, pessoal? Que até um cara como o Lehman, olha o que aconteceu lá, eu não sei se é Shoptime, aquele negócio que vendia air fry pela internet. Cara, os caras pediram a recuperação judicial. Por quê? Porque ficaram para trás. Que o Michael Porter falava, né? Que ele falava lá no livro lá. Enfim, esqueci o nome do livro, mas é um livro de Michael Porter. Que ele falava lá dos 4 períodos da empresa: aceleração, rampagem, maturidade e decadência. Então você começa, você tem aceleração, quando você chega na maturidade, se você não se reinventar, você vai para decadência. E é isso que está acontecendo com as empresas, e é isso que está acontecendo com o empresário, e é isso que eu vejo com os empresários brasileiros, com os brasileiros quase todos os dias, reclamando e não faz nada. Pessoal, tem muita oportunidade, mas a gente tem que correr atrás, né? Varejo precisa se preparar para o efeito Ozempic nas prateleiras dos mercados. E os grandes varejistas, eles já estão vendo, eles não estão ignorando esse problema. A Walmart não está ignorando esse problema. As grandes redes de supermercado não estão ignorando. Por quê? Porque agora, com essa onda do Ozempic aí, dessas injeções que tiram a fome das pessoas, as pessoas estão consumindo menos fast food. Olha o que está acontecendo com o Burger King nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E as empresas já estão se atentando. Pepsi já está se atentando, Coca-Cola já está se atentando. A Pepsi, o ano passado, eu já falei para vocês, comprou uma empresa uma empresa nos Estados Unidos que fazia kombucha por 2 bilhões de dólares. Bebida natural. E os mercados aqui, o que eles estão fazendo? Eles estão focando na solução? Sim, mas eles estão focando no problema primeiro. E você, com seus investimentos, já tem que começar a olhar o que está acontecendo. Geração Z e o retorno do conservadorismo entre os jovens. Olha que notícia maravilhosa. Pessoal, eu estudo muito a geração Z porque eu atendo indústria, porque eu também estou no mercado da moda. Eu atendo loja de varejo. E a geração Z, além de tudo isso, é a geração que daqui a pouco é a geração que mais vai consumir no mercado de trabalho. Que também vai impactar as empresas que a gente tem investimento. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa, pessoal. E olha que coisa maravilhosa. Eu estava lendo uma matéria essa semana, não vai dar tempo de passar tudo, nós estamos chegando no final aqui, mas eu quero passar essa matéria para vocês. Nós temos uma luz no fim do túnel. Pessoal, a geração Z tem se mostrado a geração mais conservadora. O que eu quero dizer com isso? Número de crisma está aumentando. Número de batismo está aumentando. Número de jovens dentro da igreja está aumentando. Número de jovens que bebe está diminuindo. Número de jovens que vai para balada está diminuindo. Número de jovens que tem usado droga está diminuindo. Número de jovens que acredita no Estado está diminuindo. Número de jovens que acredita no bem-estar social está diminuindo. Número de jovens com espiritualidade está aumentando. Os jovens da geração Z estão fazendo o retorno de volta para casa. E a geração Z que a gente batia tanto, né? E eu fui um dos caras que já bati, porque no mercado de trabalho é uma geração muito conflituosa, mas é uma geração que quando eles entram para fazer, eles sabem fazer. Porque eles têm muita inteligência, eles têm muita facilidade com o digital, e a gente vai depender cada vez mais do digital. Eles botam para quebrar. Então, veja, pessoal, parece que a geração Z vai nos salvar. Eles estão voltando com o caminho de volta para casa. E eu estou terminando o programa com essa notícia aí, muito bacana, fiquei muito feliz e show de bola. Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês. Tinha muito mais coisa pra gente passar aqui, acabou que não deu tempo, né? Mas semana que vem a gente passa. Tá bom, pessoal? Um resto de semana abençoado para vocês. Eu vejo vocês semana que vem de novo aqui no programa Resenha de Mercado. Um abraço.